Todos jogando melhor. Sim. E É a maior discrepância no jogo de ida da semifinal, que foi que foi no primeiro tempo era mas foi pra decidir sacanagem. ali. Foi empate, Era pra mas foi um decidir baile. ali. Primeiro Saiu tempo, louco, então. enfim. Não, era pra decidir. Mas o Flamengo Nova Iguaçu tá muito decidido. Acho que cada vez mais o Pedro ele vai se firmando como titular absoluto. Não tem mais outra alternativa. Não, acho que isso aí tá deixando de ser discussão. É. Tá deixando de ser discussão, Não tem acabou. mais o que pô. falar. É. Eu só tenho só uma ressalva a fazer o Pedro. E sobre a contratação do Carlinhos. É um ponto de vista meu, tá? Eu acho que é excelente o Flamengo contratar um centroavante para disputar com o Pedro. É, mesmas características. Sabe por quê? Disputar? Disputar. Não vai. Sabe por quê? Vou te falar uma coisa. O Pedro, hoje, olha só, claro, comparação distante. Ele ainda tá começando a ter alguns lampejos do que aconteceu com o Gabriel em 2023. No sentido de quê? Perder gols por displicência. Não tem concorrência, mano. Não tem concorrência. De verdade, vocês veem hoje o Gabigol como reserva do Pedro? Ele não pode nem jogar, então eu não vou falar de Gabigol hoje, pra não ser chato. Gabigol hoje tá, Ele não tá lá. consegue, cara. Ele não Eu não consegue. quero falar. O Gabigol tem efeito defensivo. Vocês veem o Gabigol como reserva do Pedro? Não, hoje não. Não tem condições. Não, reserva eu vejo. É o cara que reserva vai- é, assim, reserva. Mas em condições de Funções, disputa. funções. Não tem. O que tu acha, Matheus? Então, eu acho que, por exemplo, é aquela. Não acho que vai disputar a posição. Acho que, assim, nível de jogador muito distante um do outro. Mas, por exemplo, para um time que tá encaixado, eu acho essencial você ter dois jogadores, pelo menos, com as mesmas características no elenco. Então é o caso do Carlinhos, né? Então, é o caso do Carlinhos. Então, assim, bota o Bruno Henrique lá, não é a mesma Não é a coisa. mesma coisa. Não é a mesma coisa. O cara tem cacoete de centroavante e tal. Então, assim, dá um exemplo. O Rodrigo Muniz não é nem sombra do que se tornou. Né? E sim. Mas mesmo assim, quando saiu o Pedro ou saiu o Gabigol do time, Ele supria. ele dava conta do recado. O time tá encaixado ali, ele vai acabar fazendo os gols. E eu acho que pode acontecer a mesma coisa com o Carlinhos. Perfeito. É um jogador que tem base de Corinthians, tem uma história de vida impressionante. Então, assim, é uma vontade de vencer incrível, tá recebendo Imagina a fome, hein, a de jogar. oportunidade da vida agora. A vida, assim. E, por exemplo, que ele vai ser bem alimentado, da melhor forma possível dizer, pelos meios do Flamengo, isso eu não tenho dúvida. Até porque você ter um centroavante grandalhão com 2 pontas agudos, como o Flamengo tem, é o que o Flamengo precisa. Então, assim, achei muito certeira a contratação. Eu acho que, assim, é uma incoerência muito grande de quem critica a contratação do Carlinhos, porque ele era do Nova Iguaçu, e quando algum destaque do Paulista se dá bem do Palmeiras, o pessoal fala do O olheiro do Flamengo é isso fraco. Porra, só quer contratar estrela, só quer contratar refúgio da Europa. Perfeito. Beleza, chegamos ali, Tá apostando num cara Tá apostando na num receita cara. caseira. 3 milhões, pô. 3 milhões de euros. De reais. É 400 mil euros, eu acho. 500 mil Pô, euros, então, alguma coisa assim. 3 milhões de reais, o Flamengo não conseguiria nenhum. Se o Carlinhos fizer um Centroavante. gol numa fase mata-mata da Copa do Já Brasil, valeu se o paga. investimento. Se Se pá, ele fizer 10 gols no Flamengo, o Flamengo já vende ele por, 50 milhões. Aí o Flamengo não pode depender só do Pedro, cara, porque Não pode. assim. Pode ter lesão, pode ter. Copa alguma América, coisa. cara. Eu vou- Vai ficar 10 jogos sem seus. Pra manter o nível de competitividade, você tem que ter sombra, irmão. Aí ele vai pra Eu Copa vou América. Quem completar vai com o dominar Matheus. de costa pro zagueiro? Quem vai fazer o pivô, Vai a botar o Gabriel parede? lá? Eu vou, girar. eu vou completar o que o Matheus falou do Carlinhos, ele até terminou falando da Copa América, ele vai ter no mínimo, se de fato o efeito suspensivo não rolar pro Gabigol, e tem isso, a carreira do Carlinhos no Flamengo ainda tá pautada no que vai acontecer com o Gabigol. Bom, eu discordo. Não, deixa eu terminar, porra. Aí ele vai ter 10 jogos pra poder suprir o Pedro, o Carlinhos. Mas a pergunta que eu volto quando você me perguntou se o Pedro tem reserva, Sim. de verdade, no auge que esses jogadores do Flamengo estão dentro de campo, um time totalmente encaixado. Vocês acham que o Gabigol, se tivesse um lugar do Pedro, não estaria fazendo gol? Não. Todo mundo tem esse pensamento? Não, fazendo gol estaria. Igual o Pedro fez Mas a agora, mesma um de proporção- pênalti, um empurrando a ali, mesma proporção assistindo Cebolinha. Mas, cara, A pênalti ele perdeu pro Vasco. pô, cara, você... O Pedro você- também perdeu 2 pênaltis esse Cara, não. você, cara, ele faz as coisas pra eu poder começar a falar. Você briga com o cara de Gabigol aqui. Não, mas qual gol diferente do Pedro esse ano, gente? Diferente de driblar 2 zagueiros, ele tá fazendo uma porrada de gol onde ele só tá empurrando. Mas eu acho... Vocês acham que o Gabigol não Gabigol virou faria ídolo esse gol? Ok, mas a pergunta que eu tô fazendo é em cima O disso. Gabigol não virou ídolo assim? Virou. Assim, ele criava. O Pedro tá fazendo algo que o Gabigol sempre fez, criando muita chance. Pronto, é isso. E o Gabigol Ele- virou ídolo assim. Só que eles junto tinham com- chances de forma diferente. Exatamente. O Gabigol faz no o facão, exatamente. tal, sai cria da espaço. área. Por isso que eu Exatamente. acho que ele também estaria fazendo o gol, Pedro, pô. eu vou falar uma coisa que eu falei ontem. Não, moleque, eu vou ficar Acho que não tanto quanto o Pedro. Não, exatamente. O Pedro, ele é muito mais finalizador do que o Gabriel. Isso é indiscutível, irmão. Isso é indiscutível. Então, essa questão de que, porra, o Gabigol faria o que o Pedro tá fazendo? Não. Porque ele teve a oportunidade de fazer em 19 e não fez tudo que ele poderia. 44 gols, se eu não me engano, ele fez em 19. 44, Não, mas 19 ele foi bem pra caralho. Sim, mas eu tenho certeza.
que com as oportunidades que ele teve, o Pedro faria 60. Mas aí eu já, Mas o aí eu Pedro já também vou perde inverter. gol, né? Exato. Aí eu, Mas aí eu já vou inverter, porque o time 19 já era mais pautado nas características do Gabigol. É, ok. Gabigol fez Exato. 2 gols Ó, que você quer um Pedro não exemplo? faria. Por exemplo, Exato. quando o Flamengo, quando jogou com o Vasco, o Gabigol perdeu o pênalti no final. O Flamengo ainda tava naquele lance do posicionamento do Dela Cruz. E Ele vai jogar, do Gerson. ele vai jogar como terceiro homem, vai jogar como segundo e tal. Naquela situação toda. Num time sem o Luiz Araújo, com o Gá, Perfeito. Gerson De La Cruz, Arrascaeta. Arrascaeta e Cebolinha, no caso ali, um jogo com o Gabigol, ele faz mais sentido. Não, o time vai ficar leve Porque pra caramba, solto. associativo e tal. Agora, com o Flamengo voando com 2 pontas, Não tem como com mexer. o Cebolinha e com. É o tipo de jogo assim. Tá todo pro Pedro. E essa escalação é meu sonho, tá? Que você acabou de falar, é o meu maior sonho de acontecer. Os 4-4-2 com o Gabigol. Não, com o Gerson no lugar do Luiz Araújo e o Gabigol. Mas é aquele negócio. O Gerson não corre pra trás igual o Luiz Araújo Isso, corre. A nossa maior briga da mesa é essa aqui. Não Exato. colocou a linha de 4, E aí né? você falou a questão sobre o jogo tá pro Pedro, e hoje eu vejo a chegada do Carlinhos, né, fazendo uma comparação distante, ao que foi o jogo pro Tite em 2015. Característica de jogo. É verdade, pai. Característica de jogo, estrutura física. Aí o Carlinhos tem uma coisa que nenhum dos dois tem, é ambidestro. Ambidestro, né? E eu vejo O Carlinhos é muito parecido com o Jô, assim. Muito Caraca, parecido. eu parei Eu pra instalar isso agora. A chegada dele hoje no Flamengo remete ao João em 15. E a forma que o Flamengo vem jogando, claro, tô fazendo uma comparação bem distante aqui, tá? Mas eu vejo muito disso hoje. O Carlinhos, ele pode vir a ser no Flamengo uma peça que o Flamengo nunca teve nesse período de 19 até agora. Uhum. Que era o que o Jesus esperava no Pedro. Sim. Quando ele traz o Pedro em 2020. Mas Pedro Uma até rendeu referência, com ele. né? Rendeu. Só que, foi o que você falou, Carlinhos tem características que o Pedro não tem. O Gabigol não tem. Que o Gabigol não tem. E que o próprio João no Tite no Corinthians de 2015 Eu acho que ele não tinha. bate muito com o Pedro. Bate. Bate muito com o Característica baixa demais. Só que ele tem um pouquinho mais de explosão. Curtinho, assim. Eu Uma acho arrancada ele mais habilidoso que o Então, Pedro. o gol que ele faz no Não, Flamengo, não, Ele tem alguns cortes. A drible curto. Porra, drible curto, isso aí. É, Pedro é mais técnico. o gol que o Carlinhos faz no Flamengo, ele tem um sprint da intermediária até o gol. É, né? você Pela tira o altura curtinho. dele, É, isso é muito complexo. Então, assim, questão de Gabigol e Pedro, eu tenho a minha opinião. Acho que o Pedro hoje ele faz o trabalho dele, E irmão. viu a declaração do Landim, né? Eita, vou entrar nesse ponto ainda. O Pedro ele faz o trabalho dele. Bem feito. Ele perde gol, tá perdendo gol pra caramba. Não espere que o Pedro vai chegar, que nem ele vai fazer, vai dar, como você falou. O Pedro ele chapelou 2, ele driblou 2. Vai acontecer? Pode ser esporádico, mas não é do cara, irmão. Sim. Não é. Dentro do Fluminense ele não era isso. Ele é jogador de dominar e fazer um gol. As pessoas querem que o Pedro faça o Gabigol fazer de facão. Não vai fazer. Diferente. Mas o Gabigol se sabotou. O Gabigol sempre foi um cara fazedor de gols. Ele se sabota a partir do momento que ele quer jogar como se fosse um meia. Aí a torcida começa a pegar no pé dele. Porra, tá vindo lá no meio de campo buscar jogador. A gente quer que o Gabigol faça gol. Se o Gabigol mantesse o jogador que era em 2019, focasse só em fazer gols, talvez ele não teria perdido a posição. Ficava só carimbando É, bola só no o meio. problema foi essa parada que ele fez em 2022, esse movimento que ele virou um segundo atacante pro Pedro ser o pivô, e dali em diante ele não volta mais a ser o Gabigol. Só que em 2023 o time do Flamengo era na zona, né? Então, assim, você vê a necessidade do cara vir buscar o jogo. Porque é aquele negócio, o Flamengo do Vitor Pereira era um negócio inacreditável. louco. Não, era- Você pega, por exemplo, Ayrton Lucas era atacante. você pega, por exemplo, o de 22, o Gabigol, se a gente for lembrar bem, ele passa a jogar melhor quando eles viram um segundo atacante ali, Sim. abre um pouco pro Pedro ser o Pedro centroavante. jogar. A temporada do Gabigol, até aquele momento ali, não era boa. Bem Não lembrado. era boa. Não era boa. Aí, por exemplo, tem todo esse componente do Tite ter levado o Pedro pra seleção e não o Gabigol. Isso é o ciclo dele pra ele, depois de 19 que fez, do 20 que fez, pra ele não ir pra Copa. 21 isso, fazendo gol em final de isso Libertadores. pesa muito, assim, e tenho certeza que a relação ali é meramente profissional, porque não tem como ser diferente. É só profissional ali. Questão porque... do Tri também, né? O Gabigol xingou lá. Entendeu? Lógico que ninguém vai admitir isso publicamente, mas é isso. Agora, lógico que todo mundo tem que cumprir ali o que é determinado, porque, afinal, são todos profissionais que ganham muito bem pra isso. Agora, o que mais mata o Gabigol é, por exemplo, ele jogar 2023 inteiro praticamente longe, bem longe, das condições físicas ideais. Ele até fala lá no Podpah no final do ano que não jogou praticamente a temporada toda machucado e tal, que forçou e tal, não sei o quê. Até que ponto isso Influencia, né? influencia no rendimento do cara? Não sei. Mas você tem um exemplo de um jogador que
precisa retomar, assim, até questão de confiança mesmo. Você viu? O Gabigol batia de tudo que é lugar. Hoje em dia, É. até antes da suspensão, né? confiança.